E aí galera que assiste outro canal, eu tô de volta, professora Helena Emerson na área. Boa tarde, sexto ano, começando mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre divisores e múltiplos, uma matéria que nós estudamos na semana passada, na semana atrasada também falamos um pouquinho. Hoje nós vamos falar mais sobre a parte de fatoração, MDC e MMC, beleza? Vamos lá na lousa que eu já quero te mostrar. Na aula de hoje nós vamos ter dois termos muito importantes, o MMC e o MDC, esses dois termos aqui. O MMC fala de mínimo, múltiplo, comum, ok? E aqui no MDC, máximo, divisor, comum. Agora eu vou te mostrar uma coisa muito importante para você não esquecer mais qual a diferença entre eles. Tá vendo a letrinha M? Fala de multiplicação, então é um múltiplo. A letrinha D fala de divisão, então é um divisor, tá? A letra C vem a palavra comum, se é comum é porque teremos mais de um fator aqui, mais de um número, tá joia? Por que a multiplicação só tem mínimo? Se a gente pensar na multiplicação, qual que é a tabuada do 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Quando eu vou parar? Nunca, ou seja, é infinito. Ok? Se eu tenho aqui números infinitos, eu não tenho como saber o valor máximo. Então, quando for multiplicação, eu não posso escrever o maior valor possível, porque ela é infinita. Então, na multiplicação, eu só tenho o mínimo. Ok? Quando se tratar de multiplicação, a gente tem mínimo. Agora, do divisor, por outro lado, eu já tenho o maior divisor comum, o máximo divisor. Vocês vão ver que essa palavra aqui também pode ser trocada, tá? Em vez de escrever máximo, em outros locais aí você vai ver escrito maior. Maior divisor comum também, beleza? Então nós temos aqui o mínimo e o máximo, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. O que é isso, professor? Vamos entender como isso funciona com dois números. Eu vou escrever aqui o número 12 e o número 20. Vamos escrever as tabuadas desses dois números. Qual é a tabuada do 12? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100 e... perdi as contas já. 108, 120, 132 e assim infinitamente. Qual é a tabuada do número 20? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 e assim também infinitamente. Observe que nós temos muitos números aí nas duas tabuadas. Quando nós tivermos as duas tabuadas, vamos achar o primeiro número que é igual nas duas. Vamos entender aqui, ó. Tá vendo o número 60 aqui, o número 60? Aqui nós estamos falando dos múltiplos. E qual é o menor múltiplo que nós temos em comum? O menor múltiplo é o 60, porque depois dele tem mais, tá vendo? Olha, tem o 120, depois vai ter outro, vai ter o 140, será o próximo, e assim, 140, 180 será o próximo. E assim sucessivamente. Então nós teremos aí muitos múltiplos em comum, mas qual é o menor? O menor é o 60. Então eu posso dizer que o MMC, o menor múltiplo comum entre 12 e 20, é igual a, então eu vou colocar dentro de parêntese, ó, 12 e 20. Vou colocar aqui, ó, igual a 60. Que aí você sabe que entre o 12 e o 20 existe um menor múltiplo, e esse múltiplo é o 60. Tá joia? Agora vamos escrever não os múltiplos, vamos escrever os divisores desses dois números. Quais são os divisores de 12? Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esses são os divisores de 12. Os divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Olhando para os divisores, você consegue me dizer qual é o maior divisor comum? Observe que nós temos o 1 que é igual, eu tenho o 2 que é igual, eu tenho o 4 que é igual e acabou. Qual é o maior divisor que nós temos? O maior divisor é o 4. Então, o MDC, falando de divisores, entre 12 e 20 é igual a 4. Nós temos o MDC. Então, entre dois números, eu posso calcular o MMC e o MDC.
existe uma propriedade entre esses dois números. Qual é essa propriedade? Se você multiplicar 60 vezes 4, está vendo aqui os dois resultados que nós achamos? 60 vezes 4 é igual a 240. E se eu multiplicar 12 vezes 20, que são os números, também dá 240. Essa é uma propriedade. A multiplicação dos números e do MMC e do MDC tem o mesmo valor, tá? Então nós temos aqui uma propriedade entre eles. Vamos entender como calcular o MMC e o MDC de uma maneira bem tranquila, bem suave. Em primeiro lugar, eu vou escrever o número 12 e eu vou fatorar. Lembra o que é fatorar? Nós estudamos na semana passada? Coloca a barrinha do lado e nós vamos dividir pelos números primos. Você tem anotado de semana passada, vai precisar, tá joia? Começa a dividir pelo número 2. 6 por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então nós temos aqui a fatoração. 2 vezes 2 vezes 3, ok? Posso escrever através de uma potência? Posso. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado vezes 3. Então nós temos esse resultado aqui. Vou fazer o mesmo processo com o número 20. Vou fatorar o número 20. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então eu tenho 2 duas vezes 5. Essa é a fatoração do número 20. Dica, anote essa parte porque é importante. Para calcularmos o MMC, nós vamos escolher dentro desses números aqui, todos com maior expoente. Quais são os números que nós encontramos aqui? Ó, esses que estão dentro dos parênteses, dentro dos quadrinhos. Nós encontramos o número 2, nós encontramos o número 3 e encontramos o número 5, não é? O 2, o 3 e o 5. Qual é o expoente do número 2? O maior expoente. O maior expoente é o 2. Então, fazendo esse cálculo agora, ó, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos o MMC. Lembra aquela hora que a gente tinha encontrado 60 também? Encontramos o 60. Como que eu faço o cálculo para achar o MDC? Para encontrar o MDC, nós vamos pegar agora, não são mais todos, tá? Nós vamos pegar os que repetem, os termos em comum. Então vou colocar aqui, ó, termos em comum com, deixa eu escrever embaixo para aparecer, com menor expoente. Ou seja, o que tem igual nos dois parênteses? O que é igual? Só o número 2, não é que é igual? Qual é o expoente dele? 2 ao quadrado é igual a 4. Então nós temos o MMC e o MDC, beleza? Anota essas duas frases aí que são muito importantes do MMC e o MDC. Ó, deixa eu apagar para te mostrar o que você precisa anotar aí. O número não precisa e o número não precisa. Isso aqui você deve anotar, beleza? Essa parte aqui é a parte que nós vamos precisar durante as atividades. Deixa anotado, dá pausa no vídeo se precisar, anota essas duas regrinhas aí que a gente vai precisar delas, ok? Vamos fazer mais alguns modelos? Vou te dar mais exemplos aqui, ó, o número 24 e o número 36. O que eu quero saber? Eu quero saber o MMC e o MDC. Eu quero fazer esses dois cálculos. Existem várias maneiras de calcular. Eu vou fatorar os dois números, é a primeira parte, então fatorando o número 24, tá joia? Por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Se você tem dúvida na fatoração, volta na aula passada, assiste o vídeo da aula passada, tá lá no grupo. Nós encontramos 2 ao cubo vezes 3, esse é o meu resultado. Agora eu vou fatorar o número 36, barrinha do lado, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Nós temos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Achei o meu resultado. Como que eu faço o MMC? O MMC são todos os números que apareceram com maior expoente. Quais os números que apareceram? O número 2 e o número 3. Qual é o maior expoente do 2? É esse aqui, ó, tá vendo? 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Qual que é maior? É o 3. Então a gente coloca o 3 aqui. Agora, do número 3, qual que é o maior expoente? Esse que está vazio ou esse que tem o número 2? O número 2. Então você coloca ele aqui e faz o cálculo. 2 ao cubo é igual a 8, 3 ao quadrado é igual a 9.
8 vezes 9, 72. Então o MMC entre 24 e 36 é igual a 72. Fazendo o MDC agora, divisor. Divisor é aquele que divide, é o menor. Então eu pego só o que for igual com o menor expoente. O que é igual? O 2 e o 3. Os dois são iguais. Tem os dois, tá vendo? 2 e 3, 2 e 3. Agora eu vou pegar o menor expoente. Do 2 é o 3 ou o 2? É o 2, é o menor. Então coloca ele aqui. Do 3 é esse aqui que está vazio. Então você deixa vazio também. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, igual a 12. Então eu tenho o MDC entre 24 e 36. Tá joia? Então nós calculamos utilizando MMC e MDC. Vou te mostrar uma outra maneira agora. Um outro jeito. Talvez você ache mais fácil, talvez você ache mais difícil, mas é um outro jeito. E essa outra maneira é fazendo os dois ao mesmo tempo. Nós vamos calcular o MMC e o MDC ao mesmo tempo com os dois números. Então você vai fatorar o 24 e o 36 ao mesmo tempo. Vou colocar a barrinha aqui do lado. Vou começar a dividir por 2. Dá 12, 18. Por 2 de novo, dá 6 e 9. Por 2 de novo, dá 3. 9 não dá para dividir por 2, então eu repito 9. Quando não der para dividir, você repete. Agora eu vou dividir por 3, aqui dá 1 e aqui dá 3. Por 3 de novo, aqui dá 1 e aqui dá 1. Terminamos, correto? Vamos fazer a multiplicação? 2 vezes 2, 4. 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então o resultado dessa multiplicação aqui é 72. É o MMC. Agora, você vai observar, quando a gente fez a divisão, quais números que dividiram tudo. Por exemplo, esse 2 aqui, ele dividiu os dois números? Sim, então eu marquei. Esse 2 aqui, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Sim. Esse 2 aqui, não. Tá vendo aqui o 9 repetiu, olha? Então esse 2 aqui, ele só dividiu o 6. O 9 não dividiu. Esse 3 aqui dividiu os dois. Vamos multiplicar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Agora eu tenho o MDC. Então esse é um outro método. Esse é o que eu uso particularmente quando eu estou fazendo uma atividade que eu preciso calcular o MMC ou o MDC de maneira rápida, tá joia? É isso que a gente precisa desenvolver. Fatoração. É uma matéria muito importante para a gente aprender. Agora eu quero te dar exemplos de quando nós vamos utilizar esses valores, quando isso vai aparecer na nossa vida. Vamos pensar o seguinte. Você acordou cedo, você está indo trabalhar e você percebe que tem um ônibus que saiu para... Você precisa chegar até, vamos supor que você vai até Dores do Rio Preto. Você chegou na rodoviária às 7 horas da manhã, sai um ônibus para Dores. Então vou colocar aqui, ó, D de Dores, beleza? E esse ônibus que saiu de Dores, ele passa a cada 15 minutos. 15 minutos, então, ou seja, ele saiu 7 horas, ele vai passar de novo 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas e assim sucessivamente. A cada 15 minutos, ó, 15 minutos, beleza? Também saiu nesse mesmo horário, às 7 horas da manhã, um ônibus para Carangola, beleza? Para Carangola. Esse ônibus para Carangola, ele não passa de 15 em 15 minutos. Ele passa de 18 em 18 minutos. Vamos colocar um outro valor aqui? Pode deixar o 18 mesmo. Ou seja, ele vai passar 7h18, depois 7h36, 7h36 mais 18, 48, 54, depois 8h14 e assim sucessivamente. Então, olha os horários que eles estão passando. Aqui vai continuar e aqui vai continuar. Um ônibus passa a cada 15 minutos e o outro a cada 18 minutos. Que horas que esses dois ônibus vão passar juntos de novo? Ou seja, os dois passaram juntos às 7 horas, tá vendo? Em que horas os dois vão passar juntos de novo? No mesmo horário. Que hora que isso vai bater? Esse tipo de cálculo que a gente está trabalhando com múltiplos, que eu estou somando mais 15, mais 15, mais 15, mais 18, mais 18, mais 18, é o MMC. Eu estou falando de múltiplos. Eu vou calcular o MMC entre 18 e 15. Como que eu faço isso? Escreve os dois, fatore os dois números e multiplica todos, tá? Por 2, 15 e 9, por 3, 5 e 3, por 3, 5 e 1, por 5, 1 e 1. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 3, 6, 18,
18 vezes 5, 90. Ou seja, eles vão gastar 90 minutos para passar juntos de novo. 90 minutos é igual a 60 mais 30, correto? 90 minutos, 60 minutos não são 1 hora, então eles vão demorar 1 hora e 30 minutos para passar juntos de novo. 1 hora e 30 minutos. Depois de 7 horas, eles só vão passar juntos de novo às 8 horas e 30 minutos. Esse é o horário que eles vão passar. Vamos verificar se isso vai dar certo? Será que vai dar certo? Acredito que sim, hein? Vamos deixar aí, 8 horas e 30 minutos. Terminamos. O cálculo do MMC foi utilizado para fazer essa continha bonita aí que a gente acabou de fazer. Beleza? Para que eu vou usar o MDC, professor? O maior divisor comum. Você já foi em festa de aniversário, com certeza, e você já ganhou aquelas caixinhas surpresa, não já? Quando a gente monta uma caixinha surpresa, eu já fiz aqui em casa para o aniversário da minha filha, eu vou lá na loja, compro um pacote de pirulito, pacote de chocolate, pacote de bala, cada um vem uma quantidade diferente. E aí, quantas balas eu vou colocar, quantos pirulitos, quantos chocolates em cada caixa, para que eu consiga encher todas as caixas e chega no final, não fique sobrando nem pirulito nem bala. Até que sobrar de vez em quando é bom, que a gente come bastante. Mas eu quero encher todas as caixinhas com quantidades diferentes de cada um, de maneira que não sobre. Vamos entender isso? Vamos lá na lousa. Comprei um pacote de pirulitos e esse pacote de pirulitos veio com 48 pirulitos. Fui lá, comprei um pacote de balas, ok? E esse pacote de balas veio com 80 balas. 80 balas. Também comprei uma caixinha cheinha de chocolates. E essa caixinha com chocolates vieram 36 chocolates. E eu quero saber o seguinte: qual será a quantidade de caixinha surpresa que eu preciso fazer para que eu consiga encher todas essas caixinhas com pirulitos, com balas e com chocolates? Cada caixinha vai ter que ter uma certa quantidade de cada um. Qual é essa quantidade? Essa quantidade de caixinhas que eu consigo dividir 48, 80 e 36, eu não quero dividir balas, então é MDC. E como que eu calculo o MDC? Entre 48, 80 e 36. Observe que são 3 números. Vou te dar a dica aqui, tá? Vamos fatorar os 3 juntos e você vai marcar o seguinte. Vou começar a dividir por 2. 24, 40, 18. Dividir os 3? Sim. Então marca esse número. Ele é importante. Vou dividir por 2 de novo. 12, 29. Dividir os 3? Sim. Marca esse número. Por 2 de novo. 6, 10. O 9 repete porque 9 não divide por 2. Tá vendo que esse 2 não dividiu todo mundo? Não marca ele. Por 2 de novo. 3, 5, 9. Ou seja, não divide. Não marca. Por 3, 1, 5, 3. O 3 não dividiu, tá vendo que o 5 repetiu? Por 3 de novo, 1, 5, 1. E o 5, 1, 1, 1. Terminei. O único número que repetiu foi o 2. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Esse aqui é o MDC, é o maior divisor possível para esses 3 números aqui. Ou seja, então eu vou ter que fazer apenas 4 caixinhas surpresa. Vou desenhar as 4 aqui para você entender. Vou fazer 4 caixinhas surpresa. Nessas 4 caixinhas eu vou ter que colocar 12 pirulitos em cada uma. Se você somar vai dar 48 pirulitos. As balas eu vou colocar 80 dividido em 4 partes são 20. Eu vou colocar 20 balas em cada um. Vai dar 80 balas. E 36 dividido por 4 é igual a 9. Eu vou colocar 9 chocolates em cada uma. Então, eu consegui fazer a divisão dessas 3 quantidades aí para 4 caixas. Por quê? Porque o maior divisor possível dos 3, o MDC, é 4. E nós fizemos o cálculo e descobrimos esse resultado. Beleza? Então, te mostrei 2 maneiras diferentes de calcular MMC e MDC. A primeira foi fatorando separado, pegando os números que são iguais com o menor expoente ou pegando todos os números com maior expoente, MDC e MMC. E agora nós fatoramos todos ao mesmo tempo e fizemos a multiplicação.
Fazendo toda a multiplicação, MMC. Marcando os números que dividem todos, esse é o MDC, beleza? É um método complicado no início, mas depois que você pegar o macete aí, a manha, vai embora, rapidinho você calcula, acaba ficando muito fácil. Vamos entender o que o PET pediu? Vamos lá? Olha só, múltiplos e divisores de um número natural. A primeira parte ele te mostrando, olha, múltiplos de 4, múltiplos de 3, múltiplos comuns. Qual é o primeiro, o segundo múltiplo? Ó, 0, 12, 24, 36. Ele vai te mostrar a decomposição isolada, é aquele que você faz com números separados. E também vai te mostrar a decomposição simultânea, aquele que a gente faz tudo ao mesmo tempo. Eu te mostrei essas duas maneiras, tá joia? Então ele está te mostrando aqui, ó, decomposição simultânea, que a gente põe os dois números e vem dividindo e escreve o MMC, ok? Ele vai te explicar máximo divisor comum e acabou, e entra direto nas atividades, ok? Olha só, os múltiplos naturais de 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, vai acabar quando? Nunca, não tem fim, lembra disso. Escreve alguns, põe reticência. Depois, múltiplos de 30, quais são os múltiplos de 30? 30, 60, 90, 120, 150. Os 5 primeiros múltiplos comuns de 20 e 30, ou seja, quais são os que repetem do 20 e do 30? O MMC de 20 e 30, qual que é o maior múltiplo, o menor múltiplo comum de 20 e 30, ou seja, qual é o primeiro que repetiu? Aí você escreve. Esse é a número 1. Então são muitas atividades, todas elas trazendo algum problema diferenciado, beleza? Vamos fazer vou escolher a número 9 para fazer junto com vocês, hein? Vou fazer junto com vocês. Vamos fazer duas, deixa eu escolher uma de MMC também. Vamos pegar aqui do início, ó. Lembra da rodoviária? Então vou fazer a número 3 com vocês, ó. De uma rodoviária parte um ônibus da empresa X a cada 20 minutos. Então, quando você estiver fazendo, você vem aqui na lousa ou no seu caderno e anota aí, ó, 20 minutos. Para você saber que parte um ônibus a cada 20 minutos. E da empresa Y a cada 45 minutos. Então, 45 minutos. Então, a empresa X e a empresa Y. Supondo que um ônibus de cada empresa partam juntos dessa rodoviária às 8 horas da manhã, depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? A que horas isso ocorrerá? Então vamos entender. Se eu estou falando que eles vão sair várias vezes, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, eu estou falando de múltiplos. Então eu vou calcular o MMC, o menor múltiplo comum entre 20 e 45. Vou fatorar os dois ao mesmo tempo. Como eu estou falando de múltiplos, eu vou pegar todos, eu não preciso marcar o que é comum, tá? Não estou falando de divisão. Então, dividido por 2, 10, 45. Dividido por 2 de novo, 5, 45. Dividido por 3, 5, 15. Dividido por 3 de novo, 5 e 5. Dividido por 5, 1 e 1. Cuidado com a fatoração para não errar a parte mais fácil, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180, ou seja, depois de 180 minutos, os dois ônibus vão passar juntos de novo. Vamos ler a pergunta? Olha só, depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? Então nós já fizemos, depois de 180 minutos. Você é bom em matemática, você sabe que 180 é 60 mais 60 mais 60, ou seja, 3 horas, correto? Se os ônibus partiram juntos às 8 horas, 8 mais 3 é igual a 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã, eles vão partir juntos de novo. Partiram às 8 e vão partir juntos às 11 horas da manhã. Então, essa é a resposta da número 3. Nós utilizamos aí o MMC. Beleza? Vamos continuar? Eu tinha falado que ia fazer a 9, né? Vamos fazer a 9. Um marceneiro tem duas tiras de madeira, uma com 120 centímetros de comprimento e outra com 180 centímetros, e deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser o maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Ou seja, se eu tenho um pedaço de madeira grande e eu vou cortar em pedaços menores, eu estou dividindo em partes pequenas. E dividir em partes pequenas, MDC, maior divisor comum. Quais são os dois valores que a gente tem? 120 e 180. Então eu vou calcular o MDC de 120 e 180, beleza? Aqui na lousa eu vou escrever os dois valores, 120 e 180.
vou fatorar os dois ao mesmo tempo e vou marcar aquilo que for importante, que dividir os dois por 2. 60, 90. Dividir os dois? Sim, marca. Por 2 de novo. 30, 45. Dividir os dois? Sim, marca. Por 2 de novo. 15, 45. Não dividir os dois. 45 repetiu, então não marca. Por 3 agora. 5 e 15. Marca aqui porque esse dividiu os dois. Ó. 15 dividiu e 45 dividiu. Por 3 de novo. 5 e 5. Não marca. Por 5. 1 e 1. Aí o 5 dividiu. Então, multiplicando esses que estão marcados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o maior divisor comum é igual a 60. Essa madeira aqui, ó, que tem 1,20 m, eu vou dividir em 60 centímetros. Ou seja, essa madeira aqui vai dar 2 pedaços. Essa madeira de 180, eu vou dividir em pedaços de 60 centímetros. Vai dar 3 pedaços aqui. Então eu vou ficar com 5 pedaços de 60 centímetros. Esse é o maior tamanho que nós podemos dividir as duas madeiras para que os pedaços fiquem iguais. Esse é o MDC, beleza? Olha, espero que tenha compreendido a matéria. É uma matéria puxada hoje, né? Uma matéria que tem muito cálculo, uma matéria muito legal de estudar. Faz atividade no caderno, são muitas atividades, não precisa fazer tudo hoje, ok? Não precisa me mandar foto, preste atenção nisso. Na quarta eu vou mandar o formulário, esse vocês vão responder no formulário, beleza? Então, ó, faz no caderno, na quarta-feira eu mando, você insere as suas respostas no formulário apenas, ok? Fluiu? Ó, fica com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau, fui!